temos o privilégio de termos duas grandes figuras da cultura portuguesa, a professora Paula Laborinho e o professor Rui Loureiro. Não é todos os que temos figuras eminentes desta cultura. Eu estou aqui como mero moderador entusiasta do Fernão Mendes Pinto há mais de 40 anos, e estamos sempre a aprender, não é? A nível da história regional e local. E queria também saudar, ou pessoas que foram saudadas, há aqui alunos da Usalma, portanto, queria registrar, está aqui a direção, a diretora da Usalma e alguns alunos, por Carolice, vieram até aqui para ouvir o Fernão Mendes Pinto. Eu, pessoalmente, começo por agradecer a direção do Almada Mundo, e nomeadamente o Centro Cultural de Fernão Mendes Pinto, a moderar esta sessão, e aceitei na medida em que é um tema que me diz muito. Neste projeto da Almada na Rota do Oriente, cuja palestra hoje é sobre Macau. Há aqui pessoas, veja ali o nosso amigo Cortes, que esteve em Macau, e a sua esposa, e outras pessoas que estiveram em Macau e que vivem em Almada, e dizer que este evento, ou este programa cultural, vem na sequência de outros itens, portanto, desde outubro de 2023, poucos meses depois do Fernão Mendes Pinto ter morrido há 440 anos, parece que quase coincidia, e que se vai prolongar até junho de 2024. Este evento aborda várias conferências, portanto, literatura, história, sociologia, etnografia, nomeadamente arte, música, gastronomia e por aí fora. E também tem o apoio, há que registrar, que ainda não foi falado aqui, da União de Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pregal e Cacilhas. E também da direção da Escola Secundária Fernão Mendes Pinto. Ora bem, neste pequeno preâmbulo, antes de passar a palavra, eles é que são especialistas, é importante realçar a importância, que já é subejamente conhecida, da obra de Fernão Mendes Pinto, A Peregrinação, que é uma obra cujo ideário, portanto, se centra e que exalta na universalidade da peregrinação escrita nesta região. Portanto, nós estamos aqui neste ato cultural, na região onde o Andarilho de Sete Partidas escreveu entre 1563 até 1578. Ele ocupava vários cargos aqui em Almada, era uma pessoa bem integrada na governança municipal e que escreve durante anos, recebe visitas, ilustra-se sobre a obra que é A Peregrinação. Ora bem, esta obra realça as relações entre o Ocidente e o Oriente, em rigor entre Portugal e a China, nomeadamente Macau, que é o tema de hoje. Portanto, esta conferência, no fundo, de Macau na Rota Fernão Mendes Pinto, é vai uma vez divulgar a grande obra que é A Peregrinação. Mais concretamente nesta região, como disse, e em Palença. Palença era uma antiga vara, do ponto de vista administrativo, que abarcava vários lugares, como Palença de Cima, Palença de Baixo, Quinta de Santo António, a Quinta de Montalbão, havia várias quintas aqui. Portanto, em que o nosso Andarilho viveu entre 1560 e 1578. São 20 anos que escreveu A Peregrinação e vai viver até segunda data oficial, de 1583. Falamos em viagens, portanto, nesta rota, dizer que o tema da viagem é dominante nesta obra e à volta dela vai-se organizar uma boa parte de narrativas, rotas, desembarques, lugares, etc. E junta-se nesta obra alguns factos que são inéditos, até então, relacionados com percursos terrestres. Portanto, podemos dizer com alguma idoneidade que Fernão Mendes Pinto
percorreu lugares que nunca nenhum europeu tinha percorrido. Isso é um facto. Portanto, não podemos negar isso. Que teve conhecimento de religiões, costumes e organização política, direito penal, etc. Enfim, todo um rol de dados que acabaram por contribuir para a importância histórica e documental que é o relato do Fernão Mendes Pinto. Para falar desta odisseia dos portugueses pelo Oriente, nomeadamente pela China e sendo Macau, temos a presença aqui, como já disse, da professora Ana Paula Laborinho e professor Rui Loureiro. A professora Paula Laborinho, eu não vou narrar isto tudo, é uma grande entusiasta da cultura portuguesa, é uma figura cimeira, não só a nível de Portugal, como no estrangeiro. Eu sei que ela não gosta que eu diga estas coisas, mas de facto através de um trabalho quase como o Fernão Mendes Pinto, a penitência, escrever a peregrinação, a penitência de divulgar a língua portuguesa, não é? No estrangeiro, o valor que a língua tem. Foi presidente do Instituto Camões e desde 2020, portanto, é diretora-geral e difusão da língua portuguesa e do bilinguismo na Organização dos Estudos Ibérico-Americanos para a Educação, Ciência e Cultura. Além de ser professora universitária desde 1983. Quanto ao professor Rui Loureiro, é uma pessoa, é um grande investigador, apesar de ser discreto, é moderado, é uma pessoa também ligada à cultura portuguesa, é diretor científico, pedagógico do Instituto Superior de Manuel Teixeira Gomes. Já vai desde o ano 2004 para cá. Para resumir, ele é autor de mais de 150 trabalhos, livros, artigos, portanto, conferências, comunicações, etc. Em termos de investigação, o professor Rui Loureiro tem estado ligado a estudos da Além-Mar, não é por acaso que ele está ligado ao Centro de História da Além-Mar, em parceria com a Universidade Nova de Lisboa e com a Universidade dos Açores, tendo se especializado na literatura de viagem, nos contatos portugueses que tiveram com o Oriente no século XVI, no século XVII. Passava a palavra e uma palma de pecados para a doutora Paula Laborinho. Jovens técnicos, é que isto está a ser transmitido em streaming. Vai ficar gravado. Hoje é especial. Hoje é especial, esqueci-me de Deviam ter dito. Então, eu começo por cumprimentar os que não estão cá e ficar muito satisfeita, naturalmente, por ser possível falar um pouco além destas paredes. Mas dá-me um prazer enorme estar aqui nesta casa. Permitam-me cumprimentar a doutora Celeste Agaton, que agora, à frente da Fundação Jorge Álvares, está também a continuar a impulsionar Macau e estas relações, também o meu caro amigo Rui, a cumprimentar o doutor Mário Matos Santos, que há tantos anos que trabalhamos juntos e é sempre um prazer, e esta crença em que o caminho entre Portugal e Macau se vai continuar a manter, e depois eu olho assim e vejo tantos amigos que fico muito emocionada. Permitam-me um parênteses, ontem foi um dia de muitas emoções, porque conseguimos lançar no Centro Científico e Cultural de Macau a obra completa do Alberto Estima de Oliveira. É uma obra com um valor absolutamente extraordinário. Publicámos também alguns inéditos nessa obra completa, e quem passou por Macau sabe como ele amou Macau, como ele se dedicou a Macau e como Macau foi a sua casa, a casa da sua alma.
eu tinha um bocadinho a esperança que era ali o Rui, vamos acabar das coisas que eu mais gosto, devo dizer, trabalhar neste momento numa organização de matriz espanhola, a Organização dos Estados Ibero-Americanos, é que os títulos acabam e tratamos-nos todos por tu, seja a senhora da limpeza em relação ao secretário-geral, tratamos-nos todos por tu e isso é um descanso enorme, acabamos com os doutores, etc, etc. Bom, e portanto eu não vou aqui estar com doutores, Rui e o Alexandre e ficamos assim. Eu tinha a vaga esperança que fosse o Rui o primeiro, porque ele traz, digamos, a história, ele traz a confirmação de alguma forma dos dados. E eu trago a deshistória, quer dizer, trago aquilo que... A desconstrução dessa... e mais do que a desconstrução, trago um lado que faz do Fernão Mendes Pinto um dos maiores autores portugueses. Isso não tenho dúvida nenhuma. E também no meu lado isto é já uma polémica ali para o Rui, no meu lado agora ligado também a este diálogo entre línguas, não há dúvida nenhuma que a Peregrinação, que foi um best-seller na sua época e continua, eu acho extraordinário. A minha tese de doutoramento foi, de facto, sobre o Fernão Mendes Pinto e a Peregrinação. E eu acho extraordinário porque continuamos a ter novas edições da Peregrinação. A Peregrinação continua a ser reeditada, o que quer dizer que continua atual e a ser lida e a haver um enorme interesse. E, de facto, temos que reconhecer, é polémica ali para o Rui, que provavelmente, se nós não estivéssemos sob domínio espanhol, provavelmente a Peregrinação não teria tido, na altura, o êxito que teve. A verdade é que a Peregrinação é logo traduzida, ela sai e é rapidamente traduzida para espanhol, e a partir da tradução para espanhol, para castelhano, ela é traduzida em variadíssimas línguas, algumas em versão completa, outras em versão parcial, mas é traduzida para francês, para aquilo que se chamava o baixo alemão, que é o holandês, enfim. O que é curioso, que também já fiz uma vez uma conferência sobre esse ponto, é não ter sido traduzida para italiano, mas também há razões... Sim, mas naquela época, mas também há razões para não ter sido traduzida para italiano. Porque a verdade é que, ao longo dessas traduções, não na versão espanhola, castelhana, mas depois nas versões que se vão seguindo, é como se reinterpretasse cada tradução e depois cada edição apropria-se deste texto. E é isso que é absolutamente extraordinário. Precisamente porque nós estamos também a falar de Macau, é preciso dizer que, o Rui também o dirá, mas eu digo por outro motivo, a primeira carta escrita de Macau é uma carta escrita por Fernão Mendes Pinto, em que ele diz uma coisa maravilhosa, diz: agora brevemente lhe contarei o que depois passamos, não descrevendo todavia o que passamos, de 100 partes, uma, porque para escrever tudo era necessário que o mar fosse tinta e o céu papel. Ora, já temos aqui um Fernão Mendes Pinto com uma capacidade de construção de linguagem, com uma capacidade de metáfora absolutamente extraordinária. E a minha leitura, porque este é um texto que eu achava que esse é que era fenomenal, ser obrigatório nas escolas, porque se pode ler em banda desenhada, pode-se ver a peça de teatro, pode-se ver o filme, pode-se ouvir aquela banda extraordinária do Fausto. Podemos nos apropriar deste texto das mais variadas formas, até nos podemos apropriar deste texto por aquilo que não conhecemos, mas que podemos supor ou desejaríamos que tivesse acontecido. Eu, por exemplo, estou sempre, não o vou fazer porque já não tenho idade, mas sempre a sonhar construir um romance
em que o Fernão Mendes Pinto e o Camões se encontram, porque poderia ser uma coisa perfeitamente possível na medida em que eles estiveram aqui, um morre em 83, o outro morre em 80, os dois andaram pela Ásia, apesar de haver o rio, eu acho muito, muito difícil que não tivessem pelo menos sabido um do outro. E, portanto, seria aqui e seria também extraordinário aqui, visto que eu também tenho aqui professores e também estou a lançar pistas, poder abordar as enormes diferenças entre a poética de Camões e a poética de Fernão Mendes Pinto. Ora, a minha leitura desta obra, que foi sempre lida de formas muito diferentes, logo na primeira tradução para francês, ela é lida como história maravilhosa, e depois eu fiz essa análise dos diversos títulos que as edições vão tendo, e vão sendo títulos sempre no sentido que isto é uma história maravilhosa, extraordinária, é uma fantasia, etc. Mas depois depois há reposições desta leitura, por exemplo, no século XVIII, e até eu tenho algumas indicações, e tenho provas, nomeadamente a versão em latim da Peregrinação, de que era lida como texto religioso em alguns conventos. Era lida, por exemplo, à hora das refeições em alguns conventos. E, portanto, temos aqui uma obra que vai permitir aquilo que não há nada mais moderno e mais contemporâneo, uma pluralidade de leituras e várias formas de apropriação. Aliás, se calhar o Rui também falará disso, mas eu só refiro, diz-se que uma das razões por que foi publicada aliás, aparece na menção inicial, na portada, é porque se estava a tratar da canonização de Francisco Xavier, e por isso havia nesta obra muita informação que os jesuítas queriam também utilizar para essa mesma canonização. Por isso, lida como uma obra religiosa, como uma peregrinatio. Aliás, a Companhia de Jesus, o Inácio de Loyola tem também a sua própria peregrinatio. Lida como peregrinação neste sentido também de um percurso em que ele faz a sua penitência, um penitencial, como sempre, para mim, a leitura, e estou a fazer a leitura de texto com uma pluralidade de significações, não será a mesma apropriação que um historiador fará. Agora já não entramos em luta, nunca entrei com o Rui, mas havia às vezes polémicas enormes, mesas em que os historiadores não achavam graça nenhuma a estas interpretações, mais do texto literário, dessa dimensão literária do texto. Hoje em dia nós já até porque o Rui sempre foi uma pessoa muito especial no diálogo também com o literário, com a dimensão literária, mas a verdade é que nós estamos aqui perante um texto que nos vai dando essa peregrinação e que tem uma construção, que é já uma construção, se quiserem, eu uso o termo, literária. Aliás, se há duas pessoas que resumidamente, me fizeram pensar muito e continuar a pensar sobre este texto, uma delas foi o Eduardo Lourenço, que a definiu como um penitencial, e a outra foi a Maria Alzira Seixo, de quem eu discordei completamente quando ela disse que este era o nosso primeiro romance. Portanto, era o primeiro romance da literatura portuguesa. Eu discordei imenso e andei anos a lutar com essa perspectiva. E hoje eu reconheço que a forma extraordinária de construção literária, no sentido precisamente até dos mecanismos da literatura, eu já vos dou alguns exemplos, estão lá perfeitamente consignados. O penitencial.
houve durante uma década, e para isso também, de alguma maneira, contribuiu a interpretação, uma interpretação portuguesa do António José Saraiva, muito como isto ser um texto mais de crítica e mais digamos, com um lado até de risonho, digamos, e essa linha da sátira, essa linha do pícaro, que eu não me parece que esteja lá assim presente. Há momentos há momentos de humor, mas não quer dizer que este texto seja uma sátira ou que seja um texto pícaro e que o autor seja um pícaro, porque acho que aí o Eduardo Lourenço tem razão, é um penitencial. Mas essa linha do António que foi criada levou, por exemplo, a uma interpretação que fez, em meu entender, muitos estragos, que foi a da Rebecca Katz, que lia, sobretudo, esta obra como uma sátira. É claro que também interessava, se os textos são do seu tempo, as interpretações também são do seu tempo. E interessava, de alguma maneira, apresentar este texto como uma espécie de contraponto aos Lusíadas. Os Lusíadas que eram a ilustração, o valor dos portugueses, e depois este contraponto que era a peregrinação, que de alguma maneira mostrava, se quiserem, os podres, ou pelo menos as fragilidades, os defeitos, a violência dos portugueses. Portanto, também as interpretações têm o seu tempo, e penso que essa interpretação da sátira também teve o seu tempo, como digo, como contraponto àquilo que era a leitura dos Lusíadas. E eu hoje acho que nem os Lusíadas são tão elegíacos como têm muitos momentos que são também de análise e de introspecção e de crítica à ação dos portugueses. Portanto, nem uns são apenas elegíacos, nem outros são apenas satíricos, antes pelo contrário. Bom, portanto, primeira interpretação, a interpretação do penitencial. E, de facto, e por isso é que isto já tem uma construção, que é uma construção, como eu disse, já de uma narrativa elaborada, se não quisermos chamar-lhe romance, que é a forma como começa e como acaba. Isto não é um mero relato de viagem. Isto, de facto, é ele que se senta a escrever. Até esse processo é muito diferente do processo da literatura de viagens que era dominante, em que se ia escrevendo um pouco à medida que se ia viajando. Claro que as crónicas não eram exatamente assim, mas havia essa duplicidade da escrita e da viagem, e aqui não. Ele regressa das suas viagens mais velho, mais ponderado, senta-se à sua janela aqui no Pragal e escreve. E, portanto, esta distância que ele estabelece com a sua vida, este olhar sobre a sua vida, é um mecanismo ficcional, porque ainda há poucos dias eu estive a ver um programa sobre a memória e nós, a memória é uma ficção. Nós julgamos que nos lembramos das coisas, mas na verdade nós ficcionamos aquilo que aparentemente se passou connosco. E é isso que se passa também aqui com Fernão Mendes Pinto. Só que, para além disso, ele tem, e eu estou quase a acabar para passar para o Rui, depois ainda pode haver mais conversa, só que ele tem já alguns mecanismos que podem ser mecanismos ficcionais, que nós, por exemplo, vamos encontrar em Essa de Queiroz e no realismo. Por exemplo,
é muito interessante como é que ele introduz as descrições. Nós aprendemos, a propósito do Essa de Queiroz e do realismo, que eles abriam janelas e descreviam tudo o que viam para lá para fora. Abriam uma porta e descreviam tudo aquilo que estava para além da porta. Ora, encontram esses mesmos mecanismos em Fernão Mendes Pinto. Portanto, mecanismos ficcionais, aquilo que nós podemos dizer, mecanismos ficcionais, em que ele arranja estratagemas para fazer longas descrições. Abre a porta, descreve. Abre mais uma porta, descreve. Abre a janela, descreve. E depois ainda tem outra coisa divertidíssima, que é, para acabar a descrição. Como é que se acaba uma descrição? É muito fácil. Fez noite, não havia luz, eu não pude ver mais nada. Mas é extraordinário, porque de facto estes mecanismos são mecanismos narrativos que ele usa e que estão lá, o fez noite, o adormeci, enfim, para parar a descrição. Esse é um aspecto, de facto. O outro, como eu já sublinhei, é termos um início que é ele a olhar toda a sua vida e a dizer que, no fundo, é um penitencial, é isso que ele diz no início, e depois termina, fecha, regressando outra vez ao presente e terminando estas memórias e esta penitência que estabelece. Depois há outro mecanismo, só para falar nestes, que é extraordinário, e esse é ali, cruza-se ali com o Rui, que é, ele muitas vezes, eu tive esse cuidado de ir analisar crónicas de outros autores, até cartas do Afonso Albuquerque, etc., em que ele reproduz um determinado episódio que algum cronista ou outro viajante conta como história, e que tem outras personagens, e depois ele assume aquilo tudo como se fosse ele. Portanto, ele conta tudo aquilo, ele está lá e viveu aquilo, e aquilo foi com ele. Portanto, é muito interessante como é que ele se apropria de fontes e transforma essas fontes, integrando-as na própria narrativa. Por isso, de facto, o que nós temos aqui é um gênio, eu diria, ainda desaproveitado. Penso que o calibre do Fernão Mendes Pinto é ao nível de Camões. Não há, para mim, dúvida nenhuma que Fernão Mendes Pinto está ao nível de Camões, está ao nível do Padre António Vieira e está ao nível de Fernando Pessoa, como as grandes figuras da literatura portuguesa. Penso que ainda não chegámos ao momento, infelizmente, apesar dos outros lá fora já terem chegado a ele, de percebermos a dimensão que temos com o Fernão Mendes Pinto. Só dizer que depois há aqui outros aspectos. Ele, na altura, publica mais ou menos quando também se publica a segunda parte do Quixote de La Mancha, e teve mais sucesso do que, na altura, o texto de Cervantes. Claro que depois o que se passa é que o texto de Cervantes, até aos nossos dias, continua a ser um texto muito, muito empurrado, com um valor absolutamente extraordinário, nem me atreveria a pôr em causa esse valor, porque é muito grande, mas não há dúvida que é interessante que os dois textos poderiam ter seguido caminhos mais paralelos. Também não tínhamos nenhum grande cineasta. Eu vi o filme que foi feito sobre a peregrinação, claro que não tem os meios que outros puderam ter para fazer grandes filmes, para colocar este autor no mundo, e terminaria só com uma das razões que me parece, e que pode ser também ali discutida pelo Rui, para não ter havido na altura uma edição em italiano.
é porque isto para os italianos era de facto apenas uma crónica e para o resto da Europa era uma fantasia. Para o resto da Europa era de facto do domínio dos sonhos e da imaginação. E portanto ela vai fazer o caminho e deste ponto de vista, curiosamente, a Itália não se interessa tanto por fazer uma tradução como noutras edições, onde inclusivamente incluem algumas gravuras fantásticas de tudo aquilo que se vai descrevendo e, portanto, esse lado fantasioso é muito trabalhado, sobretudo nas edições do século XVII e depois algumas que se seguiram. E pronto, eu acho que temos no total mais de eu diria, quase 300 edições da Peregrinação. Existem 300 edições e não estou a falar das reedições. E, de facto, termos tantas edições quer dizer alguma coisa, e ainda temos essa edição em latim que acho que nunca foi editada, e que é também uma peça extraordinária, mas que ainda não colheu o interesse para uma edição como merece e como se torna necessário. Pronto. 20. Eu precisava era de ir para ali. Então vai, eu troco. Eu tenho um power. Não, deixa estar. Até vamos fazer uma coisa. queria Vamos mostrar pôr hoje. se também querem ver, vamos pôr as cadeiras deste lado. O PowerPoint, eu também fui professor, eu sei que estão aqui professores. Eu não estava no meu estudo biográfico, eu durante 28 anos fui professor do básico e secundário. E sem as muletas audiovisuais a gente não consegue chamar a atenção das crianças. Não estou a chamar as crianças, mas ficou-me o hábito de utilizar os PowerPoints. Deixa-me lá ver se eu consigo. Não, está mal. Faz agora. É minúsculas, não é? É minúsculas. Sim. Eu tinha aqui um PowerPoint já aberto. Está aqui. Pronto, é isto. Então, muito boa tarde a todos e queria cumprimentar todas as entidades presentes que a minha colega e amiga Ana Paula Labrino já mencionou. É um prazer e uma honra estar aqui em Almada, de facto. Acho que é a segunda vez que eu venho a Almada falar sobre o Fernando Espírito e é sempre por culpa da Isabel Braga, que eu conheci em Macau, portanto está aqui a ligação a Macau. Macau, Almada, Fernando Espírito. E é sempre com muito prazer. E queria, para além de todos os colegas presentes, todas as pessoas que aqui estão, portanto é sempre um prazer falar para uma sala assim bem guarnecida. E queria um cumprimento muito especial à Ana Paula Labrino, que eu conheci em Macau, salvo em 1995 talvez. A Ana Paula era presidente do Instituto Português do Oriente, portanto foi a primeira vez que eu fui a Macau e a partir daí temos mantido um diálogo frequente e sempre amistoso. Nunca tivemos polémicas. Eu não discordo do que a Ana Paula disse, não discordo de nada do que disse hoje. Não vou rebater aqui nada. E queria dar uma saudação muito especial ao Alexandre Magno Flores, que eu conheci hoje. Mas o primeiro livro sério que eu li sobre a peregrinação foi dele, em 1983, salvo erro, que era uma biobiografia do Fernando Mendes Pinto. 40 e poucos anos. Uma biobiografia do Fernando Mendes Pinto, que era o Alexandre Flores, o Reinaldo Varela Gomes e uma outra pessoa, Pereira de Sousa, que já não me lembro, que é um livro, ainda hoje se lê com interesse e está à venda. Pois, mas imagina, numa altura em que não havia internet, não havia estes recursos que a gente tem hoje, nós vamos ao Google, clique e aparece-nos ali tudo. Foi um trabalho, de facto, espetacular. Portanto, agora, o que é que eu queria falar? Eu depois, ontem telefonei à Isabel e disse assim, eu não reparei que no título dizia Macau na rota de Fernando Mendes Pinto. Eu não reparei que tinha a ver com Macau, de maneira que eu preparei uma coisa, já vão ver que é um bocadinho diferente. Tem pouco a ver sobre Macau, mas vou falar de algumas coisas que a Ana Paula já referiu e vou
e vou completar com outras. E subscrevo também o que a Ana Paula disse. De facto, a peregrinação é uma coisa espetacular. Continua a ser editada em livro de bolso, em edições, como é que se diz, académicas, em edições de capa dura, de capa mole, etc. E uma das mais interessantes edições da peregrinação recentes é este trabalho de 2010. Foi uma obra que foi coordenada pelo Jorge Manuel Santos Alves, também que esteve muitos anos ligado em Macau, neste momento está na Universidade Católica. Portanto, ele coordenou um grupo, convidou uma série de, não sei, para talvez uns 20 investigadores franceses, americanos, italianos, uma série de países, e pegaram na peregrinação e cada um tinha um especialista sobre o Camboja que fez notas aos capítulos que o Mendes Pinto dedica ao Camboja. Um especialista sobre o Laos, etc. E por aí fora, sobre a Índia, sobre o Fernando Mendes Pinto, eu também colaborei, sobre o Padre Francisco Xavier, que de facto ocupa ali uma parte muito importante no final da obra, e com quem o Fernão Mendes Pinto se cruzou no Japão. Há uma carta do Padre Francisco Xavier, onde ele diz que o Fernão Mendes me emprestou, salvo erro, 200 cruzados para fazer uma igreja no Japão. Portanto, o nosso personagem é histórico. Portanto, ele esteve, muito provavelmente, em quase todos os sítios onde disse ter estado. Portanto, não mentiu, como disse a Isa. Não podemos dizer hoje em dia, Fernando, quanto mais se investiga o conteúdo da peregrinação, mais nós chegamos à conclusão que tudo aquilo é verídico em termos do século XVI. O que é que se passa? Muitas vezes não foi o Fernão Mendes Pinto que esteve lá. Isto tem a ver com a construção da peregrinação, porque ele foi buscar as memórias de outras pessoas, foi buscar relatos escritos de outras pessoas e depois teve esta genialidade, não é, de construir esta obra, talvez com alguma ajuda, como eu vou mostrar aqui. Portanto, mas se forem ver, esta edição tem 4 volumes. Um volume é a peregrinação, o texto tal e qual como ele está na edição do século XVI. Depois tem um volume de estudos, portanto, o estudo do Luís Filipe Tomás sobre as línguas na peregrinação, que é um tema interessantíssimo, sobre as relações familiares do Fernão Mendes Pinto, com a Ordem de Santiago, com os Farias, portanto, é uma série de estudos exaustivos. E depois tem notas, portanto, há umas largas, muitas centenas de notas, e nós, se percorrermos as notas assim com cuidado, vemos, muitas vezes aparece desconhecido, não se sabe onde é, não se consegue identificar, desconhecido, não se sabe onde é, mas não são 10, nem 20, nem 30 vezes, são centenas de vezes que aparece, as pessoas que anotaram não conseguem decifrar. Portanto, a peregrinação ainda hoje, ao fim deste tempo todo, continua a ter aqui matéria para investigação, para estudo e para as pessoas se debruçarem sobre ela, porque ainda tem ali muitos enigmas que nós ainda não decifraram. Um dos mapas, que eu tinha aqui um texto, mas acho que não, vou ver se não uso. Este mapa, eu penso que ele é conhecido. Isto é de um trabalho do Visconde de Lagoa, que foi um livro publicado, talvez nos anos 1950 e picos, onde o Visconde de Lagoa fez a peregrinação de Fernão Mendes Pinto, salvo erro, tentativa de reconstituição geográfica. Isto para os geógrafos é interessante. Então o homem ia dando em maluco, porque é impossível reconstituir. Se nós olhamos para o texto, o Fernão Mendes Pinto está no norte da China e 2 anos antes está no Japão e depois 15 dias depois já está no sul da China. Portanto, aquilo não faz sentido. Só faz sentido se nós pensarmos que ele está a recolher materiais de outras pessoas. Portanto, é esse um dos segredos para descodificar a peregrinação. É ver que aquilo é uma compilação de trabalhos. E o Visconde de Lagoa chegou a este mapa, onde a vermelho estão as viagens que se consegue mais ou menos documentar do Fernão Mendes Pinto. Nós sabemos, por exemplo, que ele foi 3 ou 4 vezes ao Japão, andou por Malaca, andou pela costa da China, pelo céu de Lianpo, que era um entreposto português que antecedeu Macau. E esteve em Macau, de facto. E o primeiro documento português que se refere a Macau, como a Ana Paula Laborinho referiu, é uma carta do Fernão Mendes Pinto não me lembro da data, talvez 20 de novembro de 55, talvez, salvo erro, onde ele, eu tenho aqui a passagem, está aqui. Hoje cheguei de Lampacau, que é o porto onde estamos, a Macau, que é outras 6 léguas mais avante. E, no fim, ele termina a carta de Macau, 20 de novembro de 1555. Portanto, isto é uma espécie de certidão de nascimento de Macau. É o primeiro texto que documenta que os portugueses lá estão
como ele dirá mais tarde, num sítio anteriormente deserto, portanto foram fazendo, etc, etc, etc. Eu depois, talvez, se tiver tempo, mostro, Para quem disse que não mostro isso. tinha visto bem o título, este é o momento em que podias ter disfarçado. Está bem. Não, eu acrescentei isto depois da conversa contigo. O PowerPoint já estava feito, tenho de ter aqui qualquer coisa sobre Macau. E também acrescentei isto, porque ele fala em Lampacau e, de facto, nesta década de 1550 há a aproximação dos portugueses a esta região do sul da China. Portanto, eles fazem os seus negócios, vêm de Malaca e depois seguem para o Japão e tem ali no intervalo, têm de comprar sedas para levar para o Japão, que o Japão é um consumidor espetacular de sedas, e depois, quando vêm do Japão, trazem prata, a prata fina do Camões, que de certeza eles conheceram-se. Já lá vamos falar disso. E, portanto, estes são os vários entrepostos onde os portugueses foram fazendo os seus negócios, até que em 1555 estão em Macau, não têm autorização para invernar ou para ficar lá o ano inteiro nesse ano. No ano seguinte também não. Em 1557, pela primeira vez, os portugueses são autorizados a manter os seus acampamentos. Portanto, aquilo era um acampamento de cabanas, etc., improvisadas, navios, por aí fora. A ilha de São João é célebre porque foi onde morreu o Padre Francisco Xavier, em 1552. E o Fernando Mendes Pinto menciona esse episódio num dos últimos capítulos. Só para terem uma ideia, na data da morte do Francisco Xavier, na ilha de São João, estavam em Macau, e eu estudei isso em pormenor, 12 navios portugueses, 12. Portanto, entre grandes naus e navios mais pequeninos. Portanto, imaginem o movimento intenso que já havia nesta época. Portanto, e ninguém ligou nada para o Francisco Xavier. Acho que houve só um português que assistiu ao enterramento do Francisco Xavier, que foi enterrado por chineses, etc. Portanto, os portugueses e a religião naquelas partes, portanto, é uma construção posterior. Mas isto é tema para outra conversa. Agora, relembrando os dados básicos do Fernando Mendes Pinto, portanto, ele vai para a Índia em 1557. Nós não sabemos nada dos estudos dele, mas acho que ele provavelmente era um autodidata, não é? Aprendeu tudo o que soube aqui e ali, porque não há, digamos assim, não o conseguimos localizar numa instituição de estudos superiores em Portugal antes dele partir para a Índia. E depois de estar na Índia, de certeza absoluta que também não teve a oportunidade naquela vida complicada. Portanto, ele viajou em 1537 para a Índia e durante 21 anos, portanto 2 décadas, mais ou menos 2 décadas, anda por o Oriente, seguindo aqueles caminhos que o Visconde de Lagoa tentou documentar. Junta-se à Companhia de Jesus numa fase final da vida, mas é um namoro de pouca dura. Ele depois separa-se dos jesuítas. Em 1558 regressa a Portugal. Ele escreve na peregrinação, ou não, escreve numa das cartas de Malaca, ele escreve que estava rico e tinha intenções de regressar a Montemor para aí envelhecer, etc., e constituir família. Mas alguma coisa sucedeu porque ele fixou-se, na realidade, fixou-se aqui em Almada, onde veio a escrever a peregrinação, e morreu aqui em Almada em 1583. A peregrinação só saiu muitos anos mais tarde. Ele deixou o manuscrito a uma Casa Pia das Penitentes de Lisboa, que é uma organização, uma instituição que recolhia mulheres, digamos assim, de má vida e que as encaminhava. Algumas delas depois iam para a Índia para serem casadas. E não sabemos por que razão esta instituição estava ligada aos franciscanos. Talvez o Fernando Mendes Pinto aqui em Almada tivesse uma ligação com os meios franciscanos. Alguns investigadores aqui de Almada localizaram alguns dos familiares do Fernando Mendes Pinto. A mulher dele chamava-se Maria Correia de Brito. Eu tenho aqui nos meus apontamentos, mas agora já não consigo recordar de tudo. Isto a gente vai esquecendo. Isto é terrível. Mas eu acho que há aqui muita gente que me compreende. Já há 20 anos atrás, não precisava de apontamentos para nada, lembrava-me tudo, das datas todas agora. Mas quando é que foi? Maria Correia. E nós sabemos que ele teve 2 filhas, há documentos que já foram publicados por um investigador aqui de Rui Mendes. Pelo Rui Mendes, e também o Fernando António de Almeida também investigaram e publicaram. Há inclusivamente um livro muito bom publicado pela Câmara Municipal de Almada do Fernando António
Almeida, que esmiuça todas estas ligações familiares. E há relativamente pouco tempo descobriram que ele, para além de 2 filhas, teve também um filho, chamado Simão Correia. Portanto, se nós formos ler o documento, aparece ali Simão Correia, filho de Fernão Mendes Pinto, etc, etc. E isto são os... Consegue-se ler bem o documento, que é um documento mais tardio. Quem me forneceu estes documentos foi o Pedro Pinto, não sei se algum dos que aqui estão conhece, que é um dos nossos melhores paleógrafos, é um homem que vive nos arquivos e a gente pergunta-lhe: sabes alguma coisa do Fernão Mendes Pinto? Ele, no dia seguinte, manda 30 documentos, fotografias, tudo. É a pessoa mais generosa, fica aqui o reconhecimento. Pedro Pinto. Quando precisarem de algum documento, de algum arquivo... É vai pôr o nome da doutora Paula Costa. Paula Costa. Que é do arquivo da Misericórdia de Almada. Tá bom, ok. Estes documentos estão no Misericórdia da Almada. Portanto, sabemos que ele constituiu família. A mulher devia ser muito mais nova que ele, porque só morreu em 1630 e tal, portanto, quase 50 anos depois dele. Portanto, ele deve ter casado com uma mulher jovem, etc. Teve 3 filhos. E, entretanto, fixou-se aqui em Almada e eu arranjei esta gravura muito, muito interessante de Almada. E agora, o que nós temos de ter presente é o seguinte: passaram-se 25 anos desde o regresso do Fernão Mendes Pinto do Oriente até ao momento em que ele fechou os olhos. 25 anos, imaginem. Portanto, ele teve este tempo todo para escrever a peregrinação. Não foi uma coisa escrita assim à pressa, não é? Tipo livro, aqueles relatórios que as pessoas escreviam, o Diário do Vasco da Gama, ou da Viagem do Vasco da Gama, ou qualquer coisa, que era escrito em cima de um joelho. Portanto, foi uma coisa muito trabalhada, muito escrita, reescrita, corrigida, etc. E quando o manuscrito, muito provavelmente, estaria quase muito perto do que nós hoje conhecemos. Agora, imaginem, uma pessoa que regressa do Oriente, em 1557. 58. Chega a Lisboa, eu vou escrever um livro sobre as minhas andanças no Oriente. A primeira coisa que eu faria era ir a uma livraria, não é? E ver, na Rua Nova dos Mercadores, havia uma série de livrarias, acho que eram 12 livrarias ou qualquer coisa, e ele iria à procura de coisas que tinham sido publicadas durante a sua ausência, ou estavam a ser publicadas na época, portanto, porque desde 1540, mais ou menos, começaram a ser publicados em Lisboa, em Coimbra, por vezes em Évora também, livros sobre a experiência oriental dos portugueses. E estes são alguns dos títulos que ele encontraria na livraria. Por exemplo, o padre Francisco Álvares, que foi à Etiópia, escreveu uma verdadeira informação das coisas do Preste João, que foi um livro que teve uma fama internacional também espetacular. E o Fernão Mendes Pinto fala da Etiópia na sua peregrinação. Aliás, começa ali pela Etiópia, eu já vou falar disso. Depois tem de dizer para eu me calar, Alexandre. Tem de me dizer para eu me calar quando for o tempo, porque o problema de falar do Mendes Pinto é como é que a gente não consegue parar. É um problema. Ou quando eu vir as pessoas a bocejar, eu paro. Se não bocejarem, eu continuo a falar. Portanto, encontrei, por exemplo, o Fernão Lopes de Castanheda, um homem que tinha estado no Oriente, também entre 1528 e 1538, esteve 10 anos no Oriente, de regresso a Portugal, fixou-se em Coimbra e publicou a história do descobrimento e conquista pelos portugueses. O João de Barros, que era o grande cronista, que ao mesmo tempo era feitor na Casa da Índia, portanto tinha um trabalho como feitor da célebre Casa da Índia, e à noite e nos fins de semana é como os professores fazem. Os professores que querem ser investigadores dão aulas durante a semana e ao fim de semana trabalham nos seus... Foi o que eu fiz durante muitos anos também. O João de Barros estava a publicar as suas décadas da Ásia, portanto foi publicada uma primeira década em 52, outra em 53, outra em 63. Curiosamente, a década que é publicada em 1563 tem algumas coincidências com a peregrinação. Ali sobre a China, Fernão Mendes Pinto fala muito da China, há coisas que ou ele copiou do Barros, ou o Barros copiou dele. Ou o Barros copiou dele. Esse também já lá vou. E, portanto, uma das personagens também que ele conheceu de certeza ao livro era o Brás de Albuquerque, que era o filho do Afonso de Albuquerque. O Afonso de Albuquerque morreu na Índia em 1515, mas deixou um filho em Portugal, que é uma personagem curiosíssima, tinha o mesmo nome do pai, ele era Afonso Brás de Albuquerque, e ele era filho natural e depois foi legitimado pelo rei Dom Manuel I e depois viveu até 1580 e tal. Portanto, é um homem que atravessa o século XVI praticamente todo.
e publicou os comentários do Afonso de Albuquerque em 1557, que é uma espécie de compilação das cartas do pai, onde ele, portanto, relata a chegada dos portugueses à Índia, as primeiras conquistas de Goa, Hormuz, Malaca, etc. Há coincidências também com a obra do Fernão Mendes Pinto, mas sobretudo com a segunda edição, porque o Brás de Albuquerque, em 1576, salvo erro, reparem nas datas, publicou a segunda edição dos comentários, mais alargada, não é igual à primeira, e tem passagens que descrevem cenas chinesas, há muitas referências à China, e toda a gente diz que o Mendes Pinto o copiou. Eu acho que foi ao contrário. Muito provavelmente este Afonso de Albuquerque também se encontrou e conversou com o Mendes Pinto em Almada. O Afonso de Albuquerque tinha a Casa dos Bicos, era o proprietário da Casa dos Bicos, mas também a Quinta da Bacalhoa, a chamada Quinta da Bacalhoa, era onde ele residia habitualmente, portanto, que é aqui deste lado do Tejo. Portanto, há aqui mais uma coincidência. Portanto, os historiadores normalmente dizem que o Fernão Mendes Pinto copiou, mas muito provavelmente foi ao contrário. O Fernão Mendes Pinto é que lhes deu estas ideias. Mas avançando. Portanto, e depois temos uma carta de um jesuíta, o Cipriano Soares, em 1569, que escreve esta coisa espantosa. Encontrou-se com o Fernão Mendes Pinto e diz que ele, em 1569, tem escrito um comentário das coisas que viu em diversos reinos, de que a gente comum tem grande expectação. Portanto, quer dizer que em 69 ele já tinha trabalho feito, vinham os jesuítas a Almada falar com ele, pessoas que quisessem saber sobre a China ou sobre o Japão, vinham conversar com... O João de Barros veio conversar com o Fernão Mendes Pinto, ou ele foi a Lisboa. Portanto, há aqui ele transforma-se numa espécie de especialista. E depois, se nós olharmos para o título da peregrinação, que só foi publicada mais tarde, reparem, ele diz que quer dar conta de muitas e muito estranhas coisas que viu e ouviu, conta de muitos casos particulares que aconteceram assim a ele como a outras muitas pessoas. Portanto, isto é uma espécie de compilação, não é? Uma antologia. É a antologia, o Jorge faz a antologia dos poetas, não é? Fernão Mendes Pinto faz a antologia dos aventureiros que andaram por aquelas partes. E depois, em muitos reinos e senhorios das partes orientais, de que nestas nossas do Ocidente há muito pouco ou nenhuma notícia. E esta parte é importante. Porque se vocês repararem neste mapa, isto é um mapa que originalmente representa as viagens do Francisco Xavier. E eu aproveitei. Depois tem uma bolinha vermelha ali em cima da Etiópia e uma bolinha verde em cima do Japão. Portanto, a peregrinação começa com a Etiópia, este grande livro. Os primeiros capítulos é uma viagem mais ou menos fracassada do Fernão Mendes Pinto à Etiópia. O que era a Etiópia? Os portugueses tinham posto umas esperanças, umas expectativas imensas no Preste João, que era como é que se diz, o imperador da Etiópia. O Negros, era o Preste João das Índias, mas que era na Etiópia. E a peregrinação termina com o Japão, que quando o Fernão Mendes Pinto estava a escrever a peregrinação, o Japão é uma espécie de, digamos assim, de sonho da cristianização. Havia mais de 300 mil cristãos no Japão, à conta das missões jesuítas. Portanto, eu penso que quem escreveu isto primeiro foi o João David Pinto Correia, que diz que a peregrinação tem uma estrutura, que é uma coisa estudada. Portanto, começa com o sonho da cristandade, acaba com o sonho atual, o antigo sonho da cristandade, o atual sonho da cristandade, e no meio, zonas onde os portugueses nunca iam. Portanto, praticamente 4/5 da peregrinação passa-se em regiões onde não existia o Estado da Índia. Portanto, já toda a gente ouviu falar do Estado da Índia, que era Goa, a capital, com as suas fortalezas, com os seus navios, o vice-rei ou o governador, o ouvidor, aquele funcionalismo todo. Fernão Mendes Pinto escapa-se para outros sítios onde não existe nada disso. Portanto, são regiões que os portugueses desconheciam. Portanto, não se pode ser uma espécie de, digamos assim, de refúgio dele, ou pode ser verdade, ele andou de facto por aí, e por isso é que nós não conseguimos documentar todos os sítios onde ele foi, porque não há informações sobre Chiang Mai, sobre o Laos, sobre o Camboja, e esses sítios, sobre o Calaminhão, por onde ele terá andado. Portanto, agora, vamos avançar, estes slides não nos interessam, portanto, interessa-nos aqui o João de Barros, com quem ele provavelmente ele conviveu e falou com o João de Barros sobre as coisas da China, e como eu disse, é muito provável que as informações do João de Barros na década terceira sobre a China
tenham sido colhidas no Mendes Pinto e não o contrário. Por exemplo, informações sobre a Grande Muralha, sobre o Tomé Pires que ele encontrou na China, o célebre embaixador. Fernão Mendes Pinto encontrou uma filha, andou pela China não sei quantos meses, encontrou a filha do Tomé Pires, que era uma chinesa cristianizada que não sabia falar português. É verdade? É mentira? Pois não sabemos, não é? Mas é bem achado. Outra personagem com quem o Fernão Mendes Pinto se conviveu em Almada é um Francisco Sousa Tavares. Ele tem o mesmo nome, os mesmos apelidos de um cronista, de um jornalista e comentador famoso, provavelmente não sei se será da mesma família. Francisco Sousa Tavares tinha sido capitão de fortalezas portuguesas no Oriente, regressou do Oriente e estabeleceu-se em Almada também. Portanto, era um homem que vivia em Almada e estava ligado a uma confraria de franciscanos, organizava reuniões espirituais na sua casa. O Fernão Mendes Pinto ia lá e iam outras pessoas que agora não vêm ao caso, mas é muito provável que o Fernão Mendes Pinto tenha conhecido este Francisco Sousa Tavares. O Francisco Sousa Tavares era amigo do António Galvão, que é este senhor que aqui está, eram grandes amigos, e foi o testamenteiro do António Galvão. O António Galvão andou também pelas Índias e deixou escrito este tratado, que foi passado a limpo pelo Francisco Sousa Tavares e publicado pelo Francisco Sousa Tavares. E nós encontramos coincidências textuais com a peregrinação. O Fernão Mendes Pinto faz uma viagem às Ilhas de Maluco, ou às Ilhas Molucas. É quase, agora eu não sei se é copiado, quem é que copiou quem. Portanto, estão a ver aqui os dilemas que nós temos, não sabemos quem é que... Era outra das personagens aqui da Almada. E este Francisco de Sousa Tavares escreveu também um livro de doutrina espiritual, que é uma coisa bastante rara, mas talvez, eu penso que já foi, os significados religiosos, etc., da peregrinação já têm sido estudados por alguns estudiosos. Talvez haja alguma ligação com esta corrente franciscana. Eu não sou especialista nesta área, mas é uma das pontas que ainda não foi investigada. E depois outra pessoa que andava aqui por Almada era o tal Afonso Brás de Albuquerque, que eu vos falei há bocado. Isto é a segunda edição dos comentários. Reparem na data, 1576, depois de ele ter falado e ter conhecido o Fernão Mendes Pinto. E encontramos aqui, como eu disse há bocado, vários episódios. Fernão Mendes Pinto descreve, por exemplo, a dado passo. Andávamos na China e vimos um mandarim que tinha umas couraças carmesim e roxas portuguesas que lhe tinham sido deixadas pelo Tomé Pires, o tal embaixador português que foi a Pequim. E depois, mais à frente, encontramos o túmulo do embaixador do Sultão de Malaca, que morreu, etc, etc. São episódios que estão na peregrinação e que estão aqui nos comentários, mas que só aparecem na segunda edição, não aparecem na primeira. Portanto, o Afonso de Albuquerque foi outro dos que foi beber ao Fernão Mendes Pinto. E outro exemplo, não sei quem é que estava a falar do tratado das coisas. Um homem que andou pela China e estava em Cantão em 1556. Lembram-se da carta de há bocadinho, é do Fernão Mendes Pinto, 55. Portanto, de certeza que o Fernão Mendes Pinto se cruzou com este homem no Oriente. Este homem depois regressou à Europa. Agora não me lembro da data. Foi talvez em 50 e tal. E morreu em Setúbal. Portanto, viveu aqui, estava ligado ao convento da Rábida, portanto é provável que também tivesse algum relacionamento com o Fernão Mendes Pinto. Há capítulos inteiros deste tratado das coisas da China que é quase copy-paste, como nós hoje dizemos aos nossos alunos, é copy-paste da peregrinação. Agora, quem é que copiou quem? Toda a gente diz que o Frei Gaspar da Cruz é que escreveu o tratado e que o Fernão Mendes Pinto foi lá beber, mas provavelmente talvez tenha acontecido o contrário. Portanto, o Frei Gaspar da Cruz ouviu... Estou a acabar. Pronto. 2 minutos só. E agora é a única coisa nova que eu vou dizer hoje. Já vão ver. Agora, há uma outra... Nós ainda não falamos deste homem, Francisco de Andrade. Portanto, quem estuda aqui a história da Almada também já ouviu falar deste Francisco de Andrade. Francisco de Andrade era de uma família famosíssima. Havia o Palácio dos Andrade em Lisboa, que acho que foi destruído pelo terremoto. O irmão dele era o Frei Tomé de Jesus, que era um homem que escreveu como é que se chama, os Trabalhos de Jesus, talvez, que é talvez um dos livros mais famosos de espiritualidade portuguesa do século XVI, que
teve dezenas e dezenas de edições. O Tomé de Jesus foi para Alcácer Quibir com o Dom Sebastião e morreu lá, mas no cativeiro escreveu este livro e depois foi trazido para Portugal. Era irmão do Francisco de Andrade. Ele tinha outro irmão que era o Diogo Paiva de Andrade, que era um poeta também mais ou menos. Portanto, era uma família literária. Francisco de Andrade era cronista oficial, cronista régio. Estava encarregado de escrever a crónica do Dom João II, que depois só saiu em 1600 e qualquer coisa, 1615, salve, está ali. Não, 1613. Saiu em 1613, portanto, um ano antes da peregrinação. E há cartas trocadas com ele e sobre ele, etc. Toda a gente a tentar apressá-lo, mas saiu no mesmo ano quase no mesmo ano da peregrinação. Agora, o Francisco de Andrade tinha na sua casa o manuscrito da peregrinação. É uma das últimas pessoas que manuseou o manuscrito do Fernão Mendes Pinto. E agora, a novidade que eu tenho para vos dar, que é a seguinte. Aguentem só mais 5 minutos, antes de adormecerem. Eu acho que isto vale a pena. O Francisco de Andrade interessava-se por muitas coisas, mas interessava-se muito pelos turcos. No século XVI, os turcos eram uma espécie de... Qual é o paralelo que eu posso dar para não chocar aqui as sensibilidades atuais? Não sei. Portanto, era assim o papão, digamos assim. Os portugueses tinham problemas com os turcos em Dio, no Golfo Pérsico, no Mar Vermelho, havia confrontos constantes entre os portugueses e a marinha otomana ou turca, e no Mediterrâneo. Portanto, todas as potências cristãs tinham conflitos, uns tinham conflitos, outros tinham alianças, portanto havia ali uma espécie de alianças conjunturais com os turcos. E o Francisco de Andrade interessou-se pelos turcos, e em 1567 publicou este livro curiosíssimo, que é a Crónica do Valoroso Príncipe Invencível Capitão Jorge Castrioto. Portanto, este Castrioto era um albanês que resistiu à invasão dos otomanos. Portanto, os otomanos invadiram os Balcãs todos, e isto era um herói. Isto foi um livro que foi publicado em Roma, em princípios do século XVI, e o Francisco de Andrade decidiu traduzi-lo do latim para português, publicou-o em português. Logo a seguir, no ano a seguir, apareceu uma edição em espanhol. Este é um dos livros mais raros da literatura portuguesa. Eu só conheço um exemplar deste livro, que está numa biblioteca no Rio de Janeiro, que é a Biblioteca Rui Barbosa. E está online e consegue-se baixar. Agora, eu, por curiosidade, fui dar uma vista de olhos no livro e começo a ler. Reparem na data, 1567. Portanto, o Fernão Mendes Pinto ainda estava a imaginar a sua peregrinação. E aqueles tópicos literários que a Ana Paula Labrinho falou há bocadinho, as cartas, os meninos que pregam lições de moralidade, os velhotes que fazem lições também de moralidade, as traições, os naufrágios, aquelas coisas de capa. Bem, está tudo aqui. Se nós abstrairmos um bocadinho, a história do Castrioto tem paralelos, e nunca ninguém pegou nisto, que eu saiba, tem paralelos a nível digamos assim, de modo de escrita, de construção dos episódios, construção as lutas, depois as emboscadas, as prisões, os cativeiros, eles são vendidos como escravos. Portanto, é tal e qual a peregrinação. Eu pus aqui só dois exemplos. E reparem só, até a mancha gráfica dos dois livros, a peregrinação e a crónica, são muito parecidos. Portanto, e agora, as hipóteses que eu ponho, só para terminar, há várias hipóteses. Ou foi o Francisco de Andrade que passou a peregrinação a limpo, usando o manuscrito do Fernão Mendes Pinto, e usou como modelo, digamos assim, a tal crónica que tinha escrito antes. Ele era um escritor fantástico, é muito pouco conhecido hoje em dia, mas era muito bom escritor. E tem uma obra vastíssima. Ou foi ele, ou então o Fernão Mendes Pinto teve conhecimento daquela edição e inspirou-se para construir a sua própria narrativa. Porque os episódios é uma coisa incrível. Pronto, estou a terminar. É uma referência que eu encontrei também num escritor aqui de Almada. Portanto, há um bibliófilo de finais do século XVI, princípios do século XVII, que veio a Almada de propósito visitar a biblioteca do Francisco de Andrade, onde estava o manuscrito da peregrinação. Portanto, está aqui este Francisco de Andrade, a gente tem de olhar para ele e temos de olhar também para este círculo de orientalistas
E o centro do Fernão Mendes Pinto, este centro de estudos Fernão Mendes Pinto é o sítio ideal para começarem a tratar dessas questões, não é? Porque há aqui uma série de orientalistas. O João de Barros vem a Almada, o Gaspar da Cruz passa por Almada, o Francisco Sousa Tavares está em Almada, o Francisco de Andrade vive em Almada. Aliás, eles eram, o Francisco de Andrade e o Mendes Pinto eram colegas na Misericórdia. Portanto, acho que o Francisco de Andrade foi... Eram provedores. Provedores. Portanto, e eram provedores e estavam ligados também, eram vereadores da Câmara, etc. Portanto, era uma espécie de elite de pessoas ligadas ao Oriente e com interesses no Há Oriente. aqui uma grande figura que foi provedor, que é o João Lobo, que recebeu Filipe I de Portugal, II de Espanha, Sim. as casas em Almada. Ok. E o Fernão Mendes Pinto Leu-lhe. fazia parte de Serões com o rei espanhol. Sim, ok. Portanto, há aqui... E E eu não me lembro de ter lido em lado nenhum sobre este círculo de orientalistas que ativo aqui em Almada, não é? Está a faltar aí uma monografia dos almadenses. E termino só com esta referência. Na peregrinação, o Fernão Mendes Pinto volta a falar fala de Macau uma única vez. A palavra Macau na peregrinação só aparece uma vez. E ele diz, até o ano de 1557, os portugueses tinham estado noutros sítios e depois, com a autorização dos mandarins de Cantão, a requerimento dos mercadores da terra, nos deram este porto de Macau, onde agora se faz a mercadoria, no qual, sendo antes ilha deserta, fizeram os nossos uma nobre povoação de casas de 3, 4 mil cruzados, com a igreja matriz, capitão, ouvidores, etc. Portanto, isto no tempo em que o Fernão Mendes Pinto concluía a sua peregrinação. E depois um possível retrato do Fernão Mendes Pinto. Isto foi não sei se toda a gente tem esta informação, o Vítor Serrão, aqui há uns anos atrás, no retábulo da Misericórdia de Almada, ele diz que aquela figura, ele depois pôs uma seta, muito provavelmente é o Fernão Mendes Pinto. É um retrato póstumo. Eu pessoalmente discordo disso. Sim. E com todo o respeito que tenho pelo Vítor Serrão, há muitos retábulos do século XVI em Portugal muito semelhantes a isto. Ok. Essas imagens. Mas ficava bem este Fernão Mendes Pinto. Pronto, muito obrigado a Na todos. altura do Facebook. Porque eu fiz também, de alguma maneira, esse trabalho. Claro que não vi na perspectiva de ser o imitado, O inspirador dos outros. mas é preciso ter uma noção também de que o princípio do que nós hoje criticamos tanto, que é imitar, fazia parte da poética da época. A poética da época, nós... É assim, É por causa da gravação. É por causa do streaming. Então vamos voltar aos sítios. Sim, um pouquinho, isto não pode ser muito... É só dizer que não é nada estranho este princípio da imitação, porque nós estávamos num momento em que se valorizava muito a mimesis, valorizava-se muito a imitação e pegava-se em modelos. Por exemplo, o Camões praticamente copia Petrarca. Portanto, este princípio, que hoje em dia para nós é tão crítico, na altura era muito valorizado, esta imitar-nos uns aos outros. Aliás, de alguma maneira, não é a mesma coisa, mas, por exemplo, uma coisa que me interessa muito é como é que foram construídos os mapas. Os mapas foram construídos um bocadinho com o que vem a seguir, imita, pega em tudo aquilo que o anterior desenhou e continua. Portanto, havia aqui esse princípio, aquilo que me falta estudar, porque ainda não tive tempo, mas que é muito interessante, é que nas narrativas, precisamente, eu também tive um período em que peguei nos diários de bordo das viagens de Colombo e, portanto, das viagens para a América Latina e dos naufrágios, etc., há algumas estruturas semelhantes a estas que nós temos aqui.
E isso é um estudo que eu ainda não tive tempo para fazer, mas que também é interessante. Estes naufrágios, todas estas aventuras e toda esta construção também encontramos nesses relatos que... Sim, quer dizer, pode ser um modelo que vários autores... É isso mesmo. Pode ser um modelo que depois os autores, de alguma maneira, copiam, ou é uma estrutura que têm. Portanto, há de facto alguns autores mais da Américas Latinas, o Bartolomé de las Casas, etc., que têm, de facto, estruturas muito semelhantes. Ainda não estudei isso, mas é também uma possibilidade de trabalho que pode ser interessante. Isto, no fundo, eram modelos que depois eram reproduzidos. Mas fiquei cheia de curiosidade de ir fazer mais umas comparações. Não, mas é que esta crónica é uma coisa espetacular. Francisco. São episódios com turcos e é tal e qual o que se passa em muitos dos episódios da peregrinação. Eu devo dizer, mas também não tenho prova nenhuma, que acho, e pode ser um ponto, não é que me interesse muito, mas acho que pode ser interessante saber. Sempre se disse que a peregrinação houve correções à peregrinação e que houve trechos que foram amputados, e eu acho que não. Eu tenho muito a ideia de que todos aqueles episódios que eram complicados para a relação deles com as ordens religiosas, ele próprio quase que fez autocensura. E quando se diz que houve, de facto, censura, é curioso, porque o Rui sabe muito mais disto do que eu, o que era também o tribunal, o que é que eles também censuravam? O próprio estilo. Portanto, a mesa que apreciava as obras da época e que impedia que algumas saíssem, também analisava o estilo. E há vários comentários de que este estilo, que felizmente não lhe tocaram, porque era uma pedra tão pouco limada, era tão pouco de acordo com as regras, digamos, do bem escrever da época, que ninguém conseguiu pegar nisto e, portanto, abandonaram a possibilidade de fazer a melhoria do texto, burilar o texto de acordo com as regras da gramática e da retórica clássica. Ainda bem para nós. Portanto, ainda bem que ninguém conseguiu tocar neste texto, porque de facto ele é um objeto hirsuto. Aliás, há termos sobre isso. Portanto, ainda bem, mas eu francamente acho que não houve uma intervenção neste texto, como durante muito tempo se pensou que o texto estava amputado, etc. Acho que ele próprio fez censura para continuar de bem com a Companhia de Jesus e com a Santa Casa, etc. Não tocar muito na história das razões porque saiu, e valorizar sobretudo a relação dele com o Francisco Xavier. Acho eu, mas isto é um machismo. Não discordo. Eu agora queria-me só meter com o Alexandre, que ele disse que discordava, que era o Fernando Mendes Pinto. Portanto, está aqui a nova edição que a Ana Paula Labrinha trouxe. Vejam lá o que é que tem aqui na badada. Mas isso é... Está já está a fotografia dele. Isto agora já é impossível desmentir. Há um trabalho também muito interessante, eu até contribuí, depois também, enfim, não ficou exatamente como eu gostava, que está a ser feito, e eu julgo que esta casa também podia estabelecer uma relação com Montemor o Velho. Eles agora inauguraram um grupo escultórico sobre a peregrinação, que eu também trabalhei, porque eram sempre muito, e nem tudo ficou bem, e fizeram edições também novas. Portanto, acho que era muito interessante para fazerem aqui uma ponte. Eu fiz em tempos uma exposição sobre o Fernão Mendes Pinto, que é uma coisa de cartazes, mas que às vezes pode poder, e é muito nesta perspectiva da literatura, mas que pode vir a ser interessante para escolas retomar essa exposição. Não tem o rigor
Não tem aqui o rigor do Rui. É muito a parte da Não, mas literatura. eu também romancei muito. Também, eu sei. A história sem romance. É extraordinário. É um autor extraordinário que mereceria muito mais projeção do que aquela que tem. Não se compreende. Camões, eu gosto muito de Camões, mas não se compreende que o Fernão Mendes Pinto não esteja ao nível de Camões, porque está efetivamente ao nível de Camões. Não é leitura obrigatória, ou é no secundário, não, sei. Não. Já não é, já está muito esquecido, cada vez mais esquecido. Não, os Lusíadas e a Peregrinação são as duas catedrais da literatura portuguesa. E seria mais fácil, farto-me dizer No isto, século seria XVI. muito mais fácil para os alunos lerem episódios da Peregrinação e depois perceberem os Lusíadas do que irem diretamente aos Lusíadas, e os miúdos odeiam os Lusíadas, pois claro, é evidente, mas se calhar se vissem aquilo como um romance de aventuras e se vissem isto, e se isto fosse tratado como aventura, como romance de aventuras, os miúdos se calhar achavam graça e depois até já podiam pegar nos Lusíadas. Agora, isto foi erradicado, que é um erro, enfim, crasso. Pronto. Mas é curioso que se continua a editar Continua a regularmente. editar. É? E É sinal que continuamos se a vende. ter traduções novas da Peregrinação. As A traduções... italiana de que a Black falou. Pois. Não é? No ano passado esteve aqui, fez questão de vir aqui, estava convencida que esta era a casa dele, que nós bem espalhámos. A Edith estava na Faculdade de Letras, lá numa conferência também, e vieram aqui num sábado, precisamente para estar de proximidade com o Paulo do Pregal. E ela, a senhora, que não me lembro, não me recordo agora o nome, tinha Eu acabado de ainda- traduzir uma Sim, eu edição ainda estive da ligada a isso. peregrinação. Sim. Portanto, há muito interesse, efetivamente, e nós, aqui agora no Pregal, e a Escola Secundária Fernão Mendes Pinto, o Amada Mundo, que está envolvida na gestão também, e neste evento particularmente, e a União de Freguesias. Estamos interessadíssimos em, de facto, pôr esta casa aberta e ligada a 3 dimensões. Criar aqui uma cátedra com as universidades, ser Sim. aqui estudos, Sim. efetivamente, Não, estudos africanos, estudos europeus, estudos... E ainda vos digo mais uma ligação que podem ter, se calhar, até apoio e que será extraordinária, Diga, diga, que é a diga. ligação ao Japão. Muito Porque bem. o Japão tem uma admiração pelo Fernão Mendes Pinto. Vocês têm Tanegashima, que continua a celebrar a chegada do Fernão Mendes Pinto. Ora, podem perfeitamente, a partir daqui, conseguir essas ligações a Montemor o Velho, ao Japão, talvez não tanto à China, porque a China a gente sabe que não gostou muito que eles tratassem os túmulos como trataram, não gostaram muito da história de Isso Calambului. também é história. Isso também é história. Pois, ainda mantém um bocadinho, ainda mantém. Mas o Japão, que tem uma profunda admiração pelo Fernão Mendes Pinto, e depois ainda podem aqui meter mais uma coisinha, nomeadamente, quer dizer, não esquecer uma personagem, que é o Venceslau de Moraes, que tem no Fernão Mendes Pinto o seu irmão. Ele, aliás, quando vai para o Japão, ele vai e tem, tem precisamente uma dedicatória ao Fernão Mendes Pinto, e o Fernão Mendes Pinto é uma espécie de alter ego dele. Ele diz: eu vou continuar no Japão a história do Fernão Mendes Pinto. Portanto, também essa personagem de Venceslau de Moraes que tinha... Que livro é que isso está exatamente? Está no... Eu tenho uma obra dele e não me lembro desse pormenor. Então, mas eu mando, agora não, por acaso, e também encontra num livrinho que eu escrevi sobre o essencial de Fernão Mendes Pinto. Mas tem no Dai Nippon, que é aliás editado, é uma edição de 1898 para comemorar a chegada à Índia, e ele fala no meu irmão Fernão Mendes Pinto. Portanto, ainda tem mais essa personagem que pode ser interessante. E que é de tal maneira interessante, eu acho fantástico. Nós somos assim, desvalorizamos o que temos,
que os japoneses descobriram um novo planeta a que deram o nome de Venceslau de Moraes. Não sabia. Há um novo planeta que eles descobriram e pediram autorização. Eu, na altura, eu soube disto porque estava no Camões e eles mandaram pedir, à maneira japonesa, autorização para atribuir o nome do Venceslau de Moraes ao novo planeta que tinham descoberto. Eu acho isto maravilhoso. Hã? E nós, nada. Temos aqui a Praceta, não é? Aqui há a Praceta Fernando Mendes Pinto. Olha, foi onde eu me perdi. Exatamente. Foi aí que eu me Está bem, mas Ana Paula dizia, estou na Praceta, Fernando Pinto. Não vou mudar, estar a trabalhar, está no sítio ideal. Mas uma pessoa vir para uma conferência sobre Fernando Mendes Pinto e não se perder. Pronto, claro. Foi da viagem para Madeiras. Rotuna. Olha, muito obrigada. Olha, foi muito bom. Muito obrigada.